Era uma noite silenciosa quando alguém bateu na minha porta, mas eu não estava esperando ninguém. E quando eu abri, era quem eu menos esperava. Pois não? Eu vim buscar uma alma. Isso não podia estar acontecendo. Por favor, não faz isso. Meu filho acabou de nascer. Você não vai me deixar entrar? Você sabe que não tem como fugir da morte. Apenas evitá-la. Eu sabia que ela estava certa, então não teve outra forma. Eu tive que deixar ela entrar, apesar de achar que não era a hora. Antes de eu ir, eu posso fazer uma ligação para minha mãe? Meu filho não pode ficar sozinho nessa casa. Não precisa. Eu não vim buscar você. Eu vim buscar ele. Quê? Você lembra que eu te falei que não tem como fugir de mim, só me evitar? Então, seu bebê estava engasgando, mas você não percebeu porque estava no celular. Escolhas têm consequências. A gente só não consegue lidar com elas. Eu sou uma cozinheira, e a melhor época do ano para envenenar, adoçar a vida das pessoas é na véspera do Natal. Elas estão tão preocupadas em comprar presentes e o que vão comer que não percebem os sintomas. Primeiro, elas começam a ficar sonolentas. Depois, sentem falta de ar. E quando elas dormem, não acordam mais. E eu me mudo de cidade, de identidade. Vingança, você nunca pensou em se vingar das pessoas que já te fizeram mal? Então, eu planejei algo por muitos anos. Agora eu estava no meio deles, então completei a minha vingança. Eles tinham que sentir a dor que eu senti. Então, já tem um tempo que eu quero te fazer uma pergunta. Você era a menina que estava comigo quando éramos mais novos? Sou eu. Sabia! Mas não foi por isso que comecei a ser legal com você. Eu me arrependi de tudo que eu fiz. Mas eu mudei. Me perdoa. O que eu fiz? Eu estava limpando a casa quando alguém tocou a campainha, mas eu não estava esperando ninguém. Oi, tudo bem? Eu sou a detetive, eu só passei aqui pra ver se você estava bem. Porque tá tendo muito assassinato nessa cidade. Eu tô bem, mas por que você veio aqui em casa? É só porque você mora sozinho. Vai que tá correndo algum perigo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Espera, o posto policial não tinha marcado uma reunião com todos os detetives da cidade hoje? Sim. Mas todos os detetives não estão lá? Exatamente. A vizinha de cima sempre escutava música muito alta. E toda vez que eu batia na casa dela, ninguém atendia. Mas um dia estava insuportável, eu não conseguia nem pensar. Então eu bati na casa dela até ela atender. Mas ao contrário do que eu pensava, ela parecia ser muito fofa. Será que por gentileza você podia baixar um pouco a música? Eu tô tentando estudar. Ai, como eu sou uma idiota. É claro, é que quando eu olhei pra dentro da casa dela, vi algo que não devia. Nunca te falaram pra não bisbilhotar a casa dos outros? E por que você acha que a música sempre ficava tão alta? Minha vizinha era muito abusada. Ela sempre vinha aqui em casa sem avisar. E todos os dias. Mas não tinha problema. A gente fazia tudo juntas. E eu sempre tratei ela muito bem. Eu via ela como uma irmã e dividia todas as minhas coisas. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado. As minhas coisas estavam sumindo. E ela era a única pessoa diferente que vinha aqui. E eu percebi também que eu nunca fui na casa dela. Não tinha duas manetes? Acho que não. Eu começo. Realmente, tinha algo errado. Eu posso ir na sua casa amanhã? Claro, mas a gente só vai poder ficar no meu quarto. Minha mãe não gosta muito de visita. Eu aceitei e fui na casa dela. Tudo parecia muito normal e estava super divertido. Até que ela foi pegar água. E eu vi a oportunidade perfeita para olhar se eu achava as coisas no quarto dela. E estava tudo lá. A manete, os esmaltes. E o pior, uma foto minha com o cabelo do lado. Isso foi extremamente bizarro, mas eu ouvi que ela estava chegando e sentei no meu lugar. E ela trouxe 2 copos de água, mas um estava muito estranho. Parecia que ela tinha colocado alguma coisa no congelo. Ah, não! Eu prefiro sem gelo, mas eu já bebi o sem gelo. Não tem problema. Não, você vai tomar com gelo até não sobrar nenhuma gota. Eu sempre dormia no sofá e acordava na cama. Achava que era minha mãe, porque eu não percebia ninguém me levar até a cama. E como ela era super delicada, só podia ser ela. Até que um dia eu acordei 5 horas da manhã e decidi buscar água. A casa estava super silenciosa. Até que alguém chegou. Era minha mãe. Não sabia que ela tinha saído depois de me colocar na cama. Mas tudo bem, ela é muito incrível. Obrigada por ter me colocado na cama ontem, mãe. Eu não te coloquei na cama não, acabei de chegar do trabalho. Eu não tô entendendo nada. Você chega todo dia nesse horário? Sim, por quê? Nada não, mãe. Nada não. Isso tudo foi muito estranho. Só nós duas moramos aqui.
Então só tem um jeito de descobrir quem tá me colocando na cama. Eu vou dormir no sofá. Só que eu não vou dormir de verdade, eu só vou fingir que tô dormindo. E esperar pra ver quem tá fazendo isso. Até que recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Eu sei que você tá acordada. Isso tudo só piora. Mas só tem um jeito de sair da situação. Correr pra minha mãe. Minha avó era louca. Ela andava com uma boneca pra lá e pra cá. Aquilo era bizarro, mas devia ser por conta da idade dela. Ela já estava muito velha. Mas o problema foi quando eu comecei a insultar ela. Desrespeitei de todas as formas possíveis. E ela não deixou barato. Quer saber? Eu cansei de te ouvir falar. Você é só uma menininha ingrata. Eu acho que você ainda não aprendeu. Onde que a gente tá? Eu não consigo nem enxergar direito. Nossa, eu não tenho ideia e eu tô com muita dor de cabeça. Espera, eu acho que eu tenho um isqueiro. Vou acender. Muito melhor. E eu lembrei o que aconteceu. Conta. A gente aceitou o convite que eles fizeram. Ah, é verdade. Não, mas que isqueiro bonito. É, menina, a Bic tá com umas estampas lindas. Me empresta. Você vai me devolver, né? Vou? Claro que vou. Você tem certeza que quer ser rica? Sim, eu tenho certeza. Como hoje eu tô legal, vou te explicar. Existem várias realidades que se interligam. E você não pode ser o que você não é. Porém, eu posso te colocar em uma realidade em que você é rica. Você tem certeza que quer isso? Lembrando que existem consequências disso. Certeza, só realiza logo. Ok. Deu certo, mãe! Querida, você esqueceu. Seus pais morreram no acidente de carro há 4 anos. Agora você mora com seus queridinhos tios. Ah, é verdade. Eu acho que eu só vou pegar uma água. Ela decide aparecer bem agora. Ai, que saco, essa maluca já tá delirando. Quando que a gente vai poder se livrar dela igual a gente fez com os pais? Oi, eu sou a Lumi, eu recebi muita, mas muita roupa da Shein. Eu vou experimentar tudo. Começando com esse quarteto de tops que todo mundo tem. Ele é muito, muito, muito bom. Esse tricô de nuvens eu achei a coisa mais fofa. Sério, eu gostei muito das costas desse body. Mais um quarteto, só que agora de gola alta, que eu uso muito pra gravar pose. Roupinha de academia que vem com uma calça, um short, uma blusa e um top. Outro clássico é esse conjuntinho de brilho, ele brilha muito. E eu peguei 2 sapatos, um é esse coturno e o outro é o tênis. Eu achei a qualidade deles muito boa. Um vestidinho vermelho, e sério, eu tô me sentindo muito princesinha com ele. Esse cropped também, meio corset, meio... Uma calça cargo preta também. E um tricô rosa muito quentinho. Um body rosinha e um body verde muito lindo. Um cropped de manga longa também não pode faltar. Eu achei essa blusa muito diferente, muito legal. Um conjunto de moletom que veste muito bem. Também não podia faltar um pijaminha quentinho. Outro cropped de manga longa, só que de tricô. É isso, e eu vou deixar meu cupom na tela. Eu vivi em uma realidade paralela em que a Lu morria. Eu amava tudo nela. A personalidade, o jeito que ela comia, o jeito que ela dormia, sua animação, tudo. Eu sempre acreditei que as pessoas tinham um tempo certo para morrer. Porém, quando elas morrem antes da hora, parece que o universo começa a reiniciar. E sem lembrar como ela morreu, eu acordei 1 semana antes de conhecê-la. Achei que sem mim, ela não morreria. Mas tudo estava acontecendo igual. Ah, pera, eu já ia me esquecendo. Eu tenho que adotar o nosso cachorro antes que alguém pegue ele. Ele também lembrava dela. Então, tomei uma decisão. E fui falar com ela. Coisas estavam diferentes. Agora, eu sinto que podemos ficar juntos. Só esqueci de um detalhe. Eu conheci ela, mas ela ainda não me conheceu. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar pro hospício. Meus pais vivem tentando dizer que ele está doente, que não é uma boa companhia. Mas eu insisto tanto que eles acabam cedendo. Porém, com o tempo, ele ficava cada vez menos e menos. Meus pais diziam que não tinha jeito, era sempre a mesma coisa. Meus pais acordavam arranhados e tinha coisa quebrada pela casa toda. Olha, seu irmão é muito esperto. Os médicos sempre acham que ele está pronto para a reabilitação. Mas você vai ter que se acostumar, porque ele não vai mais voltar. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar pro hospício, porque eu tenho que fingir que sou boazinha até ele voltar. Eu amava dormir com minha arara de estimação, mas todo dia eu acordava arranhada. E sabia que era ela. Então um dia eu decidi deixar ela dormir com minha mãe. E a noite foi ótima, mas quando eu acordei, tinha outra arranhado. Então não era ela. Os pais me abandonaram quando eu era pequena. Então sempre fui muito sozinha. Eu comia o que achava e ainda dividia com os outros. E eu nunca tinha algum lugar para dormir. Então eu dormi em qualquer lugar. Pelo menos essa foi a história que eu contei para minha 7ª família adotiva. E essa família não vai ser a última.
Tudo que meus pais falam sobre minha avó é mentira. Por que eu te contei que meus pais odiavam minha avó porque ela abandonou meu avô? Então, ontem eu achei cartas dela contando a verdade. Ela foi obrigada a casar com meu avô. Engravidou. Mas ele amava outra pessoa. Quem? O vizinho. Mas naquela época esse amor não seria aceito. E minha avó era uma ótima costureira. Então ela decidiu fugir vestida de homem. E abriu uma loja de vestidos. E enviava dinheiro pro meu avô todo mês. Assim ele conseguiu ver o amor da vida dele. E ela o sonho dela. E seus pais sabem disso? Não, e se eu contar eles não vão acreditar. Por isso eu vou atrás de provas. Mas isso é loucura, Isis. E sabe quem vai me ajudar? Quem? Você. Não vou não. Claro que vai. Mas Isis, eu tô trabalhando. Não tá, não. Vem, vem. Ó, a gente vai entrar na igreja e procurar o caderno onde eles anotavam os casamentos. Mas a igreja não tá fechada? Relaxa. Um grampo resolve tudo. E você também não sabe o nome dela. Já te falei, literalmente meus pais nunca falaram sobre ela. E ela assinava a carta com código. É impossível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. Depois de contar toda a verdade, minha mãe acreditou na gente. E conseguimos ter acesso à herança. Você vai mesmo, Isis? Sim, eu conversei com meus pais e se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado a verdade. E a herança? Então isso aqui é pra você, Lucas. Era um cheque com uma parte da herança. Isis, eu não posso aceitar isso. Claro que pode, eu já te falei. Se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado nada, Lucas. Bora, Isis! Então tchau, Lucas. Tchau, Isis. Toda história tem um fim. Seja ele feliz, seja ele triste. Mas esse não ia ser o nosso fim. Eu tinha algo a fazer antes de ir embora. Você vai voltar aqui? Claro, sempre. Agora sim, essa história estava completa. Tinha algo de estranho no meu grupo de amigos. Eles agiam como se estivessem escondendo algo de mim. E o estopim foi quando o Rafael começou a me ignorar. Nossa, que bizarro, que deu nela? Ela é louca, ele inventou um novo amigo e ainda acha que ele está ignorando ela. Abri meu armário e achei um corpo. O mais estranho nisso tudo é que eu lembro de ter colocado 2 aqui ontem. Eu estava fazendo a autópsia do meu sogro quando percebi que ele estava vazio. Não tinha nenhum órgão dentro dele. Pensei como falar isso para minha esposa, mas quando cheguei em casa, percebi que também nunca senti seu coração batendo. Meus pais sempre me falaram para não atender a porta durante a noite, mas um dia eu estava vendo TV e eram 00:30 em ponto, e alguém não parava de bater na porta, então eu fui atender. Oi, quem é? Não era ninguém, mas as batidas não pararam, e foi aí que eu percebi que agora elas estavam vindo de dentro da casa. Deixaram uma caixa na minha porta. Dentro só tinha um manual de instruções e um colar. Eu demorei para conseguir montá-la, mas quando terminei eu entendi para que ela servia. Ela era uma máquina do tempo. Eu usei ela para ajudar em catástrofes e deixar o mundo um pouquinho melhor. Mas eu também tive que protegê-la de pessoas com más intenções. Eu demorei para entender por que eu mesma coloquei a caixa naquela noite. Assim, o ciclo se iniciaria de novo. Ele me mandou uma carta falando que é pra guerra, mas pelo menos assinou seu nome completo pela primeira vez. E como não sou boba nem nada e ele viveu há séculos atrás, eu pesquisei o nome dele. Ele era o filho único de reis muito ricos que realmente prezavam muito por boas impressões. Eu não estava conseguindo achar mais nada sobre ele. Parece que falta uma parte da história. Será que ele... Não, com certeza estaria nos livros se ele tivesse morrido na guerra. Ele com certeza deve estar mudando o rumo da história. E só me resta esperar embaixo dessa árvore e pesquisar sobre viagem no tempo. Eu sou nova na cidade, mas ninguém gosta de mim porque eu vim de lugar que ocorria uma série de assassinatos. Mas uma menina sempre foi muito legal comigo e com o tempo viramos amigas. Ninguém gosta de mim, eles nem me conhecem. Eu te conheço e gosto de você, inclusive minha avó te chamou pra jantar lá em casa hoje. Ela tem o restaurante mais famoso da cidade, né? Vou sim. Quando eu cheguei na casa da minha amiga, a avó dela me recepcionou, elas eram tão legais comigo. Como sua mãe tá lidando com o luto? Então, desde que meu pai foi uma das vítimas, minha mãe não tem me dado muita atenção. Mas tá tudo bem. Você estava certa, ninguém gosta de você. Ah, minha mãe. Acabei de mandar mensagem pra ela falando que você fugiu. Ela não liga mesmo?
Agora todos vão gostar da sua amiga. Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem, até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou. Então, é o seguinte, Kyla, eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Por quê? Eu te pago pra isso, você não tem que ficar perguntando nada, não. E faz antes de meia-noite. Agora vai, vai! Eu até cheguei a fazer o prato envenenado, mas eu não tive coragem de dar pra ela. E de noite estava tudo bem, até que deu meia-noite. Você devia ter dado veneno pra ela. Que isso? Quem é ela? Na verdade, eu que é ela! Todos os dias das crianças, meus pais me deixavam visitar meu irmão no porão. Ele sempre foi o problema e eu era a filha exemplar. Como você matou nossos pais? Se eu matei eles, então quem são aqueles lá em cima? Exatamente por isso eu preciso saber. Eu sou uma serial killer e minhas próprias vítimas me chamam pra ir na casa delas. Como isso funciona? Essa resposta é muito fácil. Eu sou uma adestradora de cães. Assim, elas mesmas me chamam pra dentro da casa delas pra cuidar do cachorro enquanto viajam. E enquanto estão fora, eu tenho todo o tempo do mundo. Assim, eu presto atenção em cada detalhe da casa, todos os cômodos, e descubro tudo que eu preciso sobre a minha vítima. Fica mais fácil dessa forma. E como eu tiro a vida delas? Eu uso uma substância. Ela é impossível de ser detectada pela polícia. E conhecendo a minha vítima, eu coloco a substância em lugares muito específicos. E assim que minhas vítimas chegam em casa, elas começam a ficar fracas e não encontram um motivo. Com um pouco de tempo e paciência, elas ficam tão fracas que eu consigo fazer mais uma vítima. Mas a pergunta mais importante é: e o cachorro? Não pense que eu sou totalmente um monstro. Eu volto pra casa delas e pego o cachorro. Eu e minha amiga fomos em uma casa abandonada, mas não esperávamos o que ia acontecer. Você falou que essa casa era abandonada. Ela é abandonada. Vem, vamos esconder no banheiro. Vem. Eu vou ligar pra minha mãe, ela vai ajudar a gente. Sem crédito disponível. É sério que você tá sem crédito agora? Eu sou uma enfermeira e sempre fiz tudo perfeito. Mas um dia me chamaram para um atendimento especial. Era o Miguel, meu ex, ele traiu a minha confiança. Mas eu não guardava rancor. Eu preparei a cirurgia dele com todo o cuidado. Eu iria fazer de tudo para salvar a sua vida. Eu sei que você tá acordado, você vai sentir tudo, mas você vai sobreviver. Os pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea, mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa. O problema é que eu só lembrei dela 3 dias depois. E quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada no chão ouvindo música. E eu tirei o fone dela. Mas algo estranho aconteceu. Finalmente lembrou de mim, irmãzinha? Decidi matar poucos personagens do livro que estou escrevendo. Isso definitivamente vai apimentar minha autobiografia. Toda noite, o governo libera um gás para ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era para ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa e com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Eu sou uma hacker. Eu descubro o segredo das pessoas e uso contra elas. Eu guardo todos os dados das minhas vítimas na nuvem do Terabox, porque ele tem 1 TB de armazenamento grátis e ainda faz backup automático. Estava indo tudo bem, até que um dia eu recebi uma proposta inusitada. Eu deveria achar o segredo de um homem de negócios muito poderoso. Mas para isso eu teria que segui-lo pessoalmente. Geralmente eu não aceitaria algo do tipo, mas fizeram uma proposta irrecusável. Então eu aceitei. Eu comecei a investigá-lo, mas ele não fazia nada de suspeito. Por acaso você está me seguindo? Não, por quê? Porque eu te paguei para isso. Estava vendo muitas horas iguais. Minha irmã dizia que isso era porque alguém não parava de pensar em você. Começou a ficar irresistível, eu não conseguia parar de olhar. Então decidi falar com alguém. Amiga, tem alguém que não para de pensar em mim. Por que você acha isso? Porque eu não paro de ver horas iguais. Deixa de ser bobo, isso não existe. E aqui, eu trouxe seu bolo preferido. Ah, obrigada. Eu nunca te falei qual era meu bolo preferido. A intercambista que meus pais tanto falaram chegou. Mas ela era bizarra, ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu, só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda, ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né?
Ué, você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já tá encrencando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não, ela só chega mês que vem. Tenho uma irmã sonâmbula. Então a gente já estava acostumada a ver coisas bem estranhas durante a noite. Até que de madrugada eu não estava me sentindo muito bem, por isso eu precisava ouvir música pra me animar. Então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de 3 meses de prêmio de graça da Resso, em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Eu precisava contar isso pra minha irmã, mas na hora que eu achei ela estava na sala com um livro e uma vela. Irmã? Nunca te falaram pra não acordar um sonâmbulo? Você sabe qual jogo é esse? Não, como joga? Você tem que tentar pegar a vareta. Se ela mexer, você tá fora. Tá bom, eu começo. Opa, ela mexeu. A primeira já se foi. Para de brincadeira, Luísa, levanta! Ela não está de brincadeira. Esse não é só um jogo. Agora é sua vez. Você gostou do bolo? Eu amei, eu não sabia que você sabia cozinhar tão bem assim. Esse tá sendo meu bolo preferido. Olha, eu imaginei que você gostava do meu, Matheus, mas não que você amava ele. Desculpa. Eu pedi ajuda na casa mais próxima depois de sofrer um acidente. Eu levei a pessoa até onde estávamos, mas ele ficou muito chocado ao ver meu corpo sem vida dentro do carro. Eu me mudei para uma casa que ocorria uma série de assassinatos. Já no primeiro dia eu comecei a escutar uma voz de um homem, mas eram apenas sussurros. Então eu ignorei. Aquela casa era mais barata e eu não tinha dinheiro para me mudar. Nos dias seguintes, ele começou a puxar papo, e eu acabei cedendo. Ele me convenceu que aquela casa era meu único lugar seguro. Então eu nunca mais saí de casa. Até que um dia uma carteira bateu na minha porta. Eu tive uma longa discussão com ele, e decidimos que precisávamos matá-la, porque ela sabia onde eu morava e poderia me matar durante a noite. Eu tinha muito medo de chuva, e sempre quando começava a chover, eu já ia me esconder. E dessa vez eu escondi debaixo da escada. Mas eu encontrei algo lá. Eram 3 fotos de 2 crianças que eu nunca tinha visto na vida. Mas quando eu fui reparar bem, era eu e outro menino que eu não sabia quem era. Eu não me lembro de conhecer ele, mas era bem parecido comigo. Então eu decidi perguntar pra minha avó. Vó, quem é esse na foto comigo? Já está na hora de te falar uma coisa. Senta aí. Tá bom, mas quem é esse bebê junto comigo nas fotos? Esse aí na foto é seu irmão. Mas ele morreu quando você ainda era criança. Quê? Eu não tenho irmão. Só se ele tiver morrido junto com os meus pais. Você já tá grande o bastante. Eu vou te contar a verdade. Como assim? Seus pais estão vivos. Mas eles afogaram seu irmão quando você era pequena. E eles pretendiam fazer o mesmo com você. Mas no dia tava chovendo e você se escondeu e eles não conseguiram te achar. Então eu fui... Te adotei. Eu me lembrei do que aconteceu. Eu não me escondi de medo da chuva. Eu me escondi dos meus pais nesse dia. Coisa que eu mais faço na vida é mentir. Isso fez com que ninguém confiasse mais em mim. Mas agora eu estava na cena de um crime que eu não cometi. Ou isso também é uma mentira? Minha vizinha é uma fofoqueira. Sabia de tudo da vida dos outros. E vivia fuxicando. Mas um dia ela me estressou. Então, pra distrair, eu abri a Resso e uma campanha muito legal que eu ouvi falar, onde ele descreve a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Resso e descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros persianos. É só entrar na hashtag Peixes e compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag MySingMyMusic. Depois disso, eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade, mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi, aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe, que raiva! Por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha, Raquel? Tá doida? E você não tem nada pra me contar, não? Eu vi você conversando com a vizinha. Ela tava te contando meu namorado. Tá doida, Raquel? Não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo algo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe vizinha. Minha mãe tinha uma regra. Não podíamos encostar nas almofadas da casa. Eu nunca entendi isso, mas deixei pra lá. Até que um dia o meu cachorrinho sumiu. E eu fiquei muito triste. E acabei deitando no sofá. Mas o estranho é que a almofada tinha o cheiro dele. E eu fiz a minha pior escolha. Eu decidi olhar dentro da almofada. E encontrei algo que não devia. O corpo dele sem vida. Eu sou nova na cidade. Mas ninguém aqui gosta de mim. Porque eu vim de um lugar onde acontecia uma série de assassinatos. E meu pai foi uma das vítimas. Mas isso não ia me abalar. E eu fui no primeiro dia de aula. Eu posso sentar do seu lado? Não, tá doida? Vai que eu viro o próximo alvo desse assassino que você e sua mãe trouxeram pra cidade. A cidade era muito calma antes de vocês chegarem.
Vocês nunca deviam ter vindo pra cá. Vocês são bizarras. O pior de tudo é que ela não tava tão errada assim. Desde que eu e minha mãe chegamos aqui, tudo tem sido tão estranho. Parece que a cidade não é mais tão calma assim. Tanto que eu vi uma notícia chocante. Filha, você viu o noticiário? Eu vi. Como isso pode ter acontecido? Acho que esse assassino tá seguindo a gente. Com certeza. Você não pode mais sair de casa. Eu sinto muito pela sua colega Ana. Espera. Como você sabe que foi a Ana se ainda não divulgaram o nome da vítima? Foi só um chute. Acho que não foi só um chute, mãe. Só nós duas viemos da cidade pra cá. Você tá muito enxerida. E tome cuidado, que senão a curiosidade vai te matar. Igual eu fiz com seu pai. Eu percebi que minha TV estava ligada. Porém, como eu sempre assisto TV até tarde, imaginei que tinha esquecido. Então aproveitei para ver minha série favorita. Mas eu me distraí vendo a série. E quando eu percebi, já eram as 3 horas da madrugada. E eu tinha que dormir. Então fui tentar desligar a TV. Porém, ela não desligava de jeito nenhum. Então eu tirei ela da tomada. E mesmo assim, nada. Até que algo muito estranho começou a acontecer. Mamãe, por que tem um palhaço no meu quarto? Shh, a gente não pode falar sobre ele. Nem com ele. Entendeu? Nunca. Tá bom. Eu fui crescendo e com o tempo o palhaço parecia cada vez mais amigável. Então eu decidi falar com ele. Quem é você e por que você tá aqui há tanto tempo? Olha só, a criança tomou coragem e veio falar comigo. Eu sou seu amigo. Tanto que eu tenho presente pra você. Tinha algo estranho nesse presente. Uma pulseira bonita? Não tem nada demais nela. É porque eu já limpei todo o sangue da sua mãe dela. Outubro, mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouvir música boa, mas por isso tem a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Resso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os enfeites de Halloween que não percebem o que é de verdade. Ou não. Na minha família, não falamos 2 palavras. A primeira começa com D e termina com graça. A outra começa com M e termina com zéria. Acreditamos que elas atraem coisas ruins, mas eu acabava falando elas. E minha avó me obrigava a acender velas e pedir perdão. Até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as 2 de uma vez. Você precisa acender uma vela agora. Ai, que raiva, odeio isso, não sei de onde você tirar essa loucura. Vó? Acho melhor você obedecer à sua avó. Eu sou uma cientista e desenvolvi um remédio que te faz ver mais de 200 anos. Porém, o governo não poderia descobrir. Porque quanto mais uma pessoa vive, menos dinheiro eles ganham. Então eu vendia escondido. Mas existia uma regra de quem poderia comprar. Eu investigava a vida inteira da pessoa. Se ela fosse ruim, eu riscava da lista de possíveis compradores. Mas se ela era boa, poderia comprar. Assim, maior parte dos meus clientes eram médicos que buscavam a cura de doenças raras. Ou pessoas importantes que lutavam por direitos humanos. E maior parte do lucro da venda dos remédios era destinado a hospitais públicos e doações para pessoas necessitadas. Até que um dia invadiram meu laboratório. Gente, eu não acho que foi uma boa ideia a gente vir numa casa abandonada. Mariana, deixa de ser fresca. Conta a história, Sofia. Tá bom, eu conto. Aqui vivia uma menina muito solitária. Até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem, até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca tiraram ela lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, você consegue ver os olhos dela. Ei, eu falei que a gente devia ir embora! A Mariana devia olhar dentro do poço, ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Vai logo, Mariana. Ai, eu juro que eu vi uma mão! Deixa de ser mentirosa, só olha direito pra gente ir embora. Olha logo, Mariana. Vocês deviam ter escutado ela. Quando eu fiz 18 anos, meus pais me chamaram pra conversar. Eles disseram que eu finalmente podia entrar na porta trancada da nossa casa. Essa porta com certeza escondia um grande mistério, porque desde quando eu era pequena ela estava trancada. E eu sempre via meus pais entrando e saindo com comidas, potes vazios e cheios. Eu nunca entendi por que eles faziam isso,
mas eu conseguia pensar que talvez tinha algo vivo lá dentro. E eu sempre imaginei 1000 coisas que poderiam ter lá. Mas na hora que meu pai abriu a porta, eu tive mais certeza do que eu imaginava. Era meu irmão. Ele cometeu um crime quando éramos pequenos. E desde então, eu nunca mais vi ele. E até esse momento, eu achei que ele tinha fugido. E eu não conseguia acreditar que ele estava vivo. Mamãe e papai cuidaram de você durante esses anos? Quem são eles? Eu tinha que fingir. Como assim? Eu matei o papai e a mamãe. Eu também não sei, mas continua fingindo. Eu vou tirar a gente daqui. Eles podem nos ouvir. Amigo, eu acho que eu acabei de ter uma premonição. Hã? Premonição tipo filme? É tipo a previsão de alguma coisa que vai acontecer, entendeu? E o que que era? Eu vi uma menina muito estranha entrando na minha casa. Mas eu tava sozinha. Então que bom que você tá aqui. É que minha mãe acabou de mandar mensagem pedindo pra ir pra casa. Então toma cuidado. Eu não acredito que minha amiga me deixou sozinha. Então eu tranquei todas as portas. E todas as janelas. E me escondi. Mas eu esqueci do sótão. Toda vez que minha mãe saía, ela mandava esconder debaixo da cama. Eu nunca entendi, mas eu respeitava, porque ela era uma ótima mãe. Mas um dia ela tava demorando muito. E eu estava entediada, então decidi ouvir música para passar o tempo. Então abri a Rez, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Rez está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para usuários antigos. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Até que eu comecei a ouvir passos que não eram da minha mãe. Ai. Quem é você? Eu sou uma detetive e a gente tava te procurando há muito tempo. Eu? Por quê? Aconteceu alguma coisa com minha mãe? Mãe? Aquela mulher não é sua mãe. Ela te sequestrou quando você era uma criança. Minha irmã mais nova tem agido muito estranho ultimamente. Ela não brinca mais com seus brinquedos igual uma criança normal. E o pior de tudo isso é que parece que ninguém percebeu. Só eu. E com o passar dos dias, eu achei que ela tinha melhorado. Ela tava até brincando com os brinquedos. Olha, irmã, nossa casa. Que legal, ficou linda. Sabe o que eu ia gostar nela? O quê? E ela fez de novo. Só que pior, porque eu não estava esperando isso. E eu fiquei com tanto medo que eu escondi no meu quarto e tranquei a porta. Depois de toda essa confusão, eu só precisava ouvir uma música. Então eu abri a Resso e coloquei uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na Resso. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade, usando o meu plano individual que tem 30 dias de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo, minha irmã conseguiu abrir a porta. Ah, por que você não quer brincar comigo? Para com isso, Isabela, eu só quero privacidade. Mas eu quero companhia. Deixa eu entrar no seu quarto pra brincar com você. Não. Eu achei que você fosse uma irmã boa. Eu sou, só que esse é meu quarto. E eu quero ficar sozinha. Quando eu não deixei ela entrar no meu quarto, ela descontou a raiva toda em mim. Mas essa foi a última vez que ela fez isso. Mãe, a Isabela tá muito chata e bizarra. Que isso, Luma? Sua irmã ainda nem chegou da casa da sua tia e você já tá implicando com ela? Quê? Não, ela acabou de pedir pra entrar no meu quarto. Ou eu tô ficando doida? E você não deixou, né? Por quê? Eu também achei que tava ficando doida. Hoje de manhã eu vi ela correndo pela casa. Eu acho que é um espírito. E ele só pode entrar nos lugares se você deixar. Você deixou ele entrar no seu quarto? Não, e como ele entrou aqui? Minha mãe não sabia como ele entrou na casa. Mas eu lembrei de algo que aconteceu. Acho que alguém bateu na porta. Foi só o vento. Pode entrar, vento. E a porta realmente se abriu pro vento entrar. Ah, Isabela, arruma suas coisas que daqui a pouco você vai pra casa da sua tia. E a Isabela foi pra casa da nossa tia, mas alguma coisa ficou no lugar dela. Eu sou uma fotógrafa e comprei uma câmera em uma loja de artefatos. Não aceitamos devolução. Nem liguei, ela estava barata. Eu usei ela em uma sessão de fotos para a Shein. Estava dando tudo certo, mas aquela câmera era muito estranha. Parecia que ela tinha vida própria, mas as fotos ficaram ótimas. Então eu decidi tirar uma foto minha com ela. Só tinha um problema, quando eu revelei as fotos tinha algo escrito. 67 anos. 17 anos. A câmera revelava quanto tempo a pessoa tinha de vida. Mas quando chegou na minha foto, 5 minutos. Minha família sempre seguiu todas as superstições. Não deixar o sapato virado, sempre acordar com o pé direito, colocar o sal grosso nas entradas e tudo mais. Só que um dia de brincadeira, uma visita muito chata estava na minha casa, então eu coloquei uma vassoura atrás da porta.
E meus pais brigaram muito comigo. Fiquei tão brava que decidi que não ia seguir mais nenhuma superstição. Eu coloquei o pé esquerdo no chão, virei todos os sapatos e desfiz o sal grosso. Mas quando eu fui descer as escadas, eu escorreguei e acabei quebrando o pé esquerdo. Olha, filha, eu sei que não é legal ficar seguindo essas superstições, mas é que seu avô fez um pacto. E a gente tem que seguir, porque senão coisas ruins acontecem. E eu não te contei isso antes porque você não tinha idade pra entender. Eu trabalho decorando a casa das pessoas no Natal. Eu penso em cada detalhe e arrumo todo o canto possível. E conheço cada pedacinho da casa. E por coincidência, sempre descubro os segredos dos meus clientes. Mas essa casa estava muito diferente. Eu encontrei um escritório e decidi mexer nos documentos. Então achei uma pasta. Mas essa pasta era muito estranha. E quando eu abri, tinha um cartaz de uma criança desaparecida. Mas essa criança era eu, até que a dona chegou. Você encontrou o arquivo da minha filha desaparecida. Acho que ela seria muito parecida com você hoje em dia. Eu fico tão triste. Ela desapareceu no Natal. Eu acho melhor você chamar a polícia. Não precisa. Eu não ligo de você mexer nessas coisas. Não é isso. É que eu acho que eu sou essa criança desaparecida. Sua filha. Ih, meu pai tá chegando daqui a pouco. Isso é loucura. Loucura não. Louco é meu pai. É sério, chama a polícia. Filha, cheguei. Vamos? Meus pais me obrigavam a arrumar a casa toda sozinha, enquanto meu irmão me irritava e não fazia nada. Só que um dia a casa começou a parecer arrumada, e eu pensei que fosse meu irmão me ajudando. Mas não, ele era um preguiçoso. Pra esquecer que essa casa é uma loucura, eu abri a res na função Daily Mix, que escolhe automaticamente as músicas baseadas no seu gosto musical. Além disso, você pode ganhar 3 meses de premium grátis. É só clicar no banner e vincular seu cartão. Baixem e aproveitem, até que eu ouvi um espirro. E fui ver quem era. Shhh, não grita. Eu vi como eles te tratam. Se você não falar nada, eu te ajudo na limpeza da casa. Até que não era uma proposta tão ruim. Eu tinha muitos irmãos. Isso significava que eu não tinha nenhum minuto de paz. Mas tudo bem, até que eu gostava deles. E nós vivíamos em uma casa gigante no meio do nada. E estava tudo bem. Eu era muito feliz assim. Só que um dia eu acordei e não tinha mais ninguém. A casa estava totalmente vazia e silenciosa. E eu procurei eles em todos os lugares, mas eu não achei. Eu até pensei que eles poderiam ter ido pescar e não me avisaram, mas eu fui até o lago. E nada deles. Nenhum rastro. Eu pensei que eles talvez tivessem ido viajar e não me avisaram. Mas isso não poderia ter acontecido. Eu não escutei eles saindo. Então eu comecei a pensar em todas as possibilidades, até que lembrei de algo. Olha, irmã, eu sei que você tá muito doente, mas você vai melhorar, tá bom? E se eu não melhorar? E mesmo se não melhorar, a gente sabe que você é pra um lugar melhor, tá? Eu não quero ir pro lugar melhor. Eu amo aqui. Eu não lembro de ter melhorado. Espera, isso foi minutos antes de tudo acontecer. Então vamos voltar ao início. Eu moro aqui perto. Não podia simplesmente ignorar essa informação. Então tomei a pior decisão de todas. Eu invadi a casa dele. Ela era estranhamente silenciosa. Mas achei alguns arquivos que a mídia não tem sobre o assassino. Tem um porão embaixo da escada da minha casa. Quando eu era pequena, eu brincava nele com a minha amiga imaginária. A barata diz que tem 7 sabores. Até que um dia eu cresci. Meus pais mantinham a porta dele fechada. Mãe, você viu minha bola? Tá no porão, filha, pode pegar. Então eu fui lá pegar a bola. Ela estava muito fácil de ser achada. Você voltou, estava com tanta saudade. Oi? Você não lembra de mim? Tudo bem, vamos ter bastante tempo juntas agora. Sabia que eu adorei passar o ano novo com você? Vamos fazer uma promessa de ano novo? Vamos, mas como funciona? Você promete que a gente vai ficar junto pra sempre? Prometo que vamos ficar juntos para sempre. Não se pode quebrar a promessa de dedinho. Realmente éramos um casal muito feliz. Mas as coisas começaram a dar errado. E não sabemos lidar bem com a situação. Então o pra sempre nunca existiu. Mas como não gosto de quebrar promessas, eu mesma acertei isso. Minhas irmãs gêmeas eram bizarras, mas eu acabei acostumando com isso. Até que uma noite eu fui beber água. E na hora que eu desci as escadas e já estava voltando com a água, eu vi algo bizarro. Elas estavam na escada me olhando. Mas foi nesse exato momento que eu lembrei que nunca tive irmãs.
Eu era babá de uma menininha muito fofa. O que acontece depois que a gente morre? Talvez ela não fosse tão fofa assim, mas ela se comportava bem. E só isso estava ótimo. E eu era paga por semana. Ela mesma me entregava um monte de dinheiro. E nesse meio tempo eu percebi que nunca vi os pais dela. Sempre quando eu chegava, ela estava sozinha me esperando. E eu aceitava numa boa, porque era muito dinheiro e eu estava precisando disso. Você sabia que você é uma boa babá? Por isso, não precisa vir mais amanhã. Por quê? Seus pais estão me dispensando? Não é isso. Só não vem. Eu não aceitei muito bem isso. Eu tinha que falar com os pais dela. Então eu fui no dia seguinte. Por que você tá batendo nessa casa? Ela tá abandonada há anos. Bizarro. Quê? Além dessa casa abandonada, tá ligada a vários aparecimentos de mulheres. Se eu fosse você, eu não entrava aí. Quê? Então tá explicado porque eu nunca vi os pais dela. Minha mãe sempre me tratou igual uma boneca. Eu não podia sair de casa sem maquiagem. Eu não podia fazer nada sem a permissão dela. Eu não podia comer, andar ou falar sem ela deixar. Parecia que ela colocava o desejo de ser perfeita em mim. Até que um dia eu acordei e a casa estava pegando fogo. E eu não conseguia me mexer. Mas foi aí que eu percebi que minha vida não passava de uma mentira. Ela não me tratava como uma boneca. Eu era uma boneca. A campainha da minha casa sempre tocava, mas nunca era ninguém. E minha avó sempre me falava pra não abrir a porta, porque eram espíritos, e eles só poderiam entrar na casa se a gente deixasse. E eu sempre respeitei isso, mas um dia eu estava muito distraída e abri a porta. O que você fez? Ai, vó, isso é uma besteira. Eu não sei como você acredita nisso. Vó? Obrigado por deixar entrar. Eu e minha amiga invadimos uma casa abandonada. O que vocês duas estão fazendo aqui? É que a gente deixou cair uma bola aqui. Ela tá ali, ó. Ali. Vocês não deviam ficar aqui. Esse lugar tem uma história macabra. Então por que você está aqui? É que aqui vivia uma moça muito bonita com vários pretendentes. Mas ela sumia com todos eles. Até que um dia sua família obrigou a casar. E ela sumiu com ele também, né? Então ela se casou com ele. E se apaixonou aos poucos. Mas ele quebrou o coração dela. E aí? Ela acabou com a vida dele e depois tirou a própria vida. Mas você não respondeu porque você tá aqui. Moça? Onde que ela tá? Olha ali no chão. A moça da foto é igual a que estava contando a história pra gente. Minha irmã fez uma cirurgia no rosto. Ela estava quase irreconhecível. Qual cirurgia você fez mesmo? Ela não estava conseguindo nem falar por causa da cirurgia. Eu fui muito sonsa. E eu estava cuidando muito bem dela, porque ela estava com muita dor. Eu queria ser uma boa irmã nesse momento, mas ela não ficava nenhum segundo sem ir atrás de mim. Tava toda hora querendo saber onde eu estava. Ela não era assim antes. Isso estava muito estranho. Até que chegou o dia dela tirar o curativo. Ai, a minha voz. Olha só, sua voz tá muito diferente. E eu tenho uma surpresa. Você tá loura! Não só isso, você não percebeu nada de diferente no meu rosto? Foi aí que eu percebi. Você roubou o meu rosto! Você é tão boba que não percebeu que todo esse tempo eu estava vestida igual você. Minha voz está igual à sua. E agora, o meu rosto. Que bizarra! Agora sua vida é minha. E a minha agora é sua. Veste isso. Eu não quero! Então vai ter que ser do meu jeito. Você sabe o que é um déjà vu? Déjà vu é a sensação que a pessoa tem de ter vivido no passado, um exato momento pelo qual está passando no presente. Há 2 semanas eu tenho tido vários déjà vus. Minha mãe dizia que eles eram as brechas que o universo nos dava para mudar o destino, com pequenos gestos diferentes. Ela nunca especificou se ele mudava para o bem ou para o mal. Mas um homem me parou na rua hoje e disse para agir inesperadamente quando tivesse os déjà vus. E foi embora. Como ele sabia que eu estava tendo déjà vus, eu não tinha motivos para não acreditar nele. Então eu comecei a fazer coisas bizarras que não faria normalmente. E os déjà vus foram parando. Até que encontrei esse homem de novo na rua. Ele me disse que eu era o amor da vida dele, que eu ia morrer na linha do tempo e que eu agisse da mesma forma que nos déjà vus. Eu não tinha motivos para apaixonar por um estranho. Dia dos namorados. Meu namorado me deu um relógio de bolso de presente. Ele era lindo, mas parecia que não funcionava.
As horas voltavam para trás, até que um dia ele parou em um horário específico e fez um barulho horrível. E foi aí que eu percebi que ele parou no exato momento que o coração do meu namorado parou de bater, há 1 ano atrás. Efeito Mandela é quando muitas pessoas têm certeza que algo aconteceu, mas isso nunca ocorreu. Ai, nossa, que aula mais chata. Acho que eu vou jogar uma escondida. Aê! O quê? Eu não acredito que você tá jogando na minha aula. Ou você apaga esse jogo agora, ou vou confiscar seu celular. Se ela apagar, ela vai perder todos os seus troféus. Devia ter pensado nisso antes de jogar na minha aula. Tá bom, eu apago. Pronto, apaguei. Até amanhã, pessoal. Hã? Eu te vi apagar o jogo. Então isso é efeito Mandela? Deixa de ser bobo, eu uso o aplicativo Clonap. É só baixar ele na Play Store, escolher qual aplicativo quer clonar e pronto. Os jogos e aplicativos clonados com segurança. Inclusive, por que você acha que eu sou tão boa nesse jogo? Porque eu posso entrar em várias contas ao mesmo tempo. Eu era amiga da filha da vizinha. Sempre nos encontrávamos embaixo da árvore e nunca em outro lugar. Mas um dia eu cheguei lá e tinha algo errado acontecendo. O que tá acontecendo? Ah, a gente achou o corpo da filha da vizinha, que estava desaparecida há mais de 5 anos. Tinha uma superstição na minha família, que era passada de geração em geração. E agora era a minha vez de aprender ela. Era o seguinte, nós não podíamos dormir sem lavar a louça, senão atrair espíritos famintos para dentro da nossa casa. E agora que eu estava morando sozinha, eu seguia à risca essa superstição. Não deixava nem o copo sujo antes de dormir, porque eu tinha muito medo desses espíritos famintos. Porque ninguém sabia o que eles podem fazer. E tudo estava dando certo. Até que um dia eu recebi um convite para ir em uma festa durante a noite. E eu queria muito ir, mas não ia dar tempo de lavar a louça e me arrumar. Então eu deixei para fazer isso depois da festa. Mas quando eu cheguei eu estava muito cansada. Até tentei limpar tudo, mas desisti. Até porque era só um dia. Os espíritos não iam fazer nada comigo. Pelo menos foi o que eu pensei. Até que escutei um barulho de copo quebrando na cozinha. Mas isso não podia significar nada. Então eu voltei a dormir. Até porque era uma superstição boba da minha família. Nada iria acontecer. Decidi matar poucos personagens do livro que estou escrevendo. Isso definitivamente vai apimentar minha autobiografia. O que você acha que a gente produz nessa fábrica? Porque você não acha muito estranho? Eu boto prego, você encaixa, outra pessoa martela. E a esteira roda de novo e a gente nunca sabe o que tem no final. Você não devia se preocupar com esse tipo de coisa. E mesmo se a gente soubesse, a gente não teria dinheiro pra comprar. Não sei. A esteira parou. Esperamos por horas, mas ela não voltava. Até que eu tive uma ideia. E se a gente seguisse até o final da esteira? Ninguém quis ir comigo, então eu fui sozinha. E eu descobri que... Vamos brincar de gato Mia? Como se brinca disso? É assim, você se esconde e eu te procuro de olho fechado. E quando eu te achar, você tem que miar. Tá, mas você começa. Tá bom, eu começo. Eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tô indo. Esse jogo é tão legal, mas eu tô sentindo uma sensação muito estranha. Parece que tem mais alguém aqui. Te achei, agora Mia. Ei, não tem graça, eu tô sentindo você respirar. Desculpe, eu achei que ia ser engraçado se eu escondesse fora do quarto. Não era só uma sensação, realmente tinha mais alguém ali. Eu e minha melhor amiga somos inseparáveis, fazemos tudo juntas. Até que um dia ela teve uma ideia ruim e acabamos de uma cena de um crime. Por que você fez isso? Como assim? Eu nunca faria isso. Como não? Porque você acha que não temos nenhuma foto juntas. E olha pra trás, só tem uma sombra. Eu divido o quarto com a minha irmã gêmea. Então, eu tive que esperar ela dormir pra sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia. Você dormiu bem ontem? Dormi sim. Por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte. Você tá bem? No meu mundo, quando fazemos 16 anos, entramos em uma competição. Os perdedores são eliminados da vida. Os outros ganham o direito de viver. E os 3 melhores viram líderes e passam o resto da vida focados em melhorar a nossa sociedade. E foi nesse exato momento em que eu percebi que perdi. Eu estava mexendo nas coisas antigas da minha falecida avó. Até que eu encontrei um antigo livro de receitas dela. Ela tinha muitos ciúmes dele. E ele estava muito bem escondido. Mas como eu estava com tanta saudade, eu decidi fazer uma das receitas. Sabor do amor? Não. Bombom da inveja? Não. Sabor de matar?
Essa era a minha receita preferida quando eu era pequena, mas eu decidi olhar quais ingredientes ela tinha. Até que eu achei um. Ela escondia esse ingrediente muito bem. Ele chamava Verdade Absoluta, e eu só vi ela usando uma vez. Foi quando meu avô estava no hospital e foi o último desejo dele antes de partir. Então eu precisava experimentar ele e ver quão bom ele era. Eu terminei a receita e quando eu fui experimentar o telefone tocou. Então eu fui atender. Não era nada de muito importante, mas eu conversei no telefone por um tempinho. Até que, quando eu voltei pra cozinha, parecia que alguém tinha mexido na minha panela. Até que eu olhei pro chão. Era meu irmão. Ele estava desacordado e parecia que tinha provado a receita. Então foi por isso que minha avó escondeu os livros e o ingrediente. Eu me mudei para uma casa que ocorria uma série de assassinatos. Já no primeiro dia eu comecei a escutar uma voz de um homem, mas eram apenas sussurros. Então eu ignorei. Aquela casa era mais barata e eu não tinha dinheiro para me mudar. Nos dias seguintes, ele começou a puxar papo, e eu acabei cedendo. Ele me convenceu que aquela casa era meu único lugar seguro. Então eu nunca mais saí de casa. Até que um dia uma carteira bateu na minha porta. Eu tive uma longa discussão com ele, e decidimos que precisávamos matá-la, porque ela sabia onde eu morava e poderia me matar durante a noite. Eu tinha muito medo de água. Eu sabia nadar, mas toda vez que eu mergulhava, eu vi uma mulher na superfície. Até mesmo quando eu estava na banheira. Eu sempre perguntei pro meu pai sobre minha falecida mãe, e ele nunca me falava nada. Até que um dia, numa dessas conversas, eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via. E ele ficou muito desconcertado. E falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe. Então eu fui atrás de respostas. E achei uma notícia. Nela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia, após ser flagrada tentando afogar sua própria filha. Então não eram visões, eram memórias. Minha amiga sempre sabia o futuro, tudo o que ia acontecer, fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso, mas não tinha como ser evitado. A Amanda vai quebrar o braço, eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava. Mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã? Eu vou estudar muito, então. Nem precisa, você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer, mas eu não liguei no dia seguinte. Amiga, eu consegui as respostas da prova, tá tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar, toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas, e realmente eu tinha uma memória muito boa. Tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro, eu posso perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer. Você não pode se olhar no espelho depois de meia-noite. Essa era uma regra clássica da minha cidade. Sempre que dava 11h59, tampávamos os espelhos. Sempre foi assim, e ninguém nunca quebrou essa regra. Mas hoje, eu estava me arrumando para uma festa, e pensei em me olhar no espelho. Mas já tinha passado de meia-noite. Mas eu me olhei e eu estava linda. E nada aconteceu. Devia ser uma superstição boba da minha cidade. Mas quando eu estava saindo, ouvi alguém me chamando. Oi, aqui dentro do espelho, vem cá. Que bizarro, meu reflexo tava falando. A gente tá tão bonita hoje. Onde você vai? Pra uma festa. Deve ser muito legal em uma festa. Eu nunca fui em uma. Como não? Pois é. Olha só, seu delineado tá torto. Chega um pouquinho mais perto pra mim ver. Com certeza meu delineado tava torto. Eu fiz ele sem espelho. Mas ela me puxou pra dentro do espelho. Eu confiei nela. Você tá presa aí. Isso quer dizer que você não vai na festa hoje. Na verdade, você não vai mais nenhuma. Tchau, reflexo. Minha mãe dizia que ela tinha desrespeitado a própria mãe. E por isso minha avó tinha ficado louca. E que era pra mim nunca fazer isso com ela. Mas eu achei aquilo uma bobeira. Ah, que saco. Cala a boca, mãe. Pode ficar tranquila que sua mãe não vai falar mais nada. Eu estava fazendo trilha quando cheguei em um hotel. Eu não sabia como cheguei ali, mas eu percebi que aquele lugar era muito estranho. Mas eu já estava tão cansada. Oi, eu queria um quarto. A recepcionista não me respondeu. Ela só me entregou uma chave que parecia que já estava sendo guardada para mim. Você quer ajuda para achar o seu quarto? Não, não precisa não, eu acho sozinha. Obrigada. Eu não ia aceitar a ajuda daquele estranho.
E até que não foi tão difícil achar o quarto. Só que ele era marcado com uma data. E eu sabia que eu reconhecia ela. Era a data do meu aniversário. E o quarto também. Era idêntico ao dos meus pais. E o pior, tinha um ursinho. Eu lembro dele na minha infância. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas isso não era normal. Que brincadeira mais sem graça é essa aqui? Você percebeu rápido demais. Geralmente vocês levam muito tempo pra isso. Mas o quarto dos seus pais foi o lugar que você foi mais feliz na sua vida. Agora você vai passar a eternidade nele. Do que você tá falando? Eu vou embora desse lugar. Eu vou te explicar pra você entender. Você estava fazendo uma trilha quando caiu e bateu a cabeça. E aí, você veio pra cá. Mas seu corpo ainda não foi achado. Outubro, mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouvir música boa, mas por isso tem a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Resso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os enfeites de Halloween que não percebem o que é de verdade. Ou não. Na minha família, não falamos duas palavras. A primeira começa com D e termina com graça. A outra começa com M e termina com zéria. Acreditamos que elas atraem coisas ruins, mas eu acabava falando elas. E minha avó me obrigava a acender velas e pedir perdão. Até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as duas de uma vez. Você precisa acender uma vela agora. Ai, que raiva, odeio isso, não sei de onde você tirar essa loucura. Vó? Acho melhor você obedecer à sua avó. Quando eu fiz 18 anos, meus pais me chamaram para conversar. Eles disseram que eu finalmente podia entrar na porta trancada da nossa casa. Essa porta com certeza escondia um grande mistério, porque desde quando eu era pequena ela estava trancada, e eu sempre via meus pais entrando e saindo com comidas, potes vazios e cheios. Eu nunca entendi por que eles faziam isso, mas eu conseguia pensar que talvez tinha algo vivo lá dentro. E eu sempre imaginei 1000 coisas que poderiam ter lá. Mas na hora que meu pai abriu a porta, eu tive mais certeza do que eu imaginava. Era meu irmão. Ele cometeu um crime quando éramos pequenos. E desde então, eu nunca mais vi ele. E até esse momento, eu achei que ele tinha fugido. E eu não conseguia acreditar que ele estava vivo. Mamãe e papai cuidaram de você durante esses anos? Quem são eles? Eu tinha que fingir. Como assim? Eu matei o papai e a mamãe. Eu também não sei. Mas continua fingindo. Eu vou tirar a gente daqui. Eles podem nos ouvir. Você pode fazer 3 desejos. Você quer amor e fama como os outros? Na verdade, não. Sério? Então qual o seu desejo? Eu quero uma pizza. Tá, 1 segundo. Aham. Novidade! A Domino's lançou um novo sabor de pizza. Uai, de que é? Barbecue. O que é barbecue? Um dos sabores mais místicos e indescritíveis envolvidos pela humanidade. Nem os desbravadores dos 7 mares resistem a ele. Além de ser picante e adocicado na medida certa. Então é esse mesmo. Quais os outros desejos? Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital. Tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. E foi aí que tudo começou a dar errado. Que isso? Seu nome é Luma Calegari, você deve $500 mil pro governo, mas eu tenho uma forma de você ganhar esse dinheiro. É só participar de alguns jogos. E você não tem mais nada a perder. É só ligar pro número que está atrás do cartão. Eu me senti um pouco ofendida, mas ela estava certa, eu não tinha mais nada a perder. Então eu decidi jogar. É hora de começar. O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Jogador 456, você passou. Pedimos que cada jogador escolha uma das 4 formas e o jogador que conseguir recortar a figura
passa de fase. Jogador 456, você passou. Minha irmã mais nova tem agido muito estranho ultimamente. Ela não brinca mais com seus brinquedos igual uma criança normal. E o pior de tudo isso é que parece que ninguém percebeu. Só eu. E com o passar dos dias, eu achei que ela tinha melhorado. Ela tava até brincando com os brinquedos. Olha, irmã, nossa casa. Que legal, ficou linda. Sabe o que eu ia gostar nela? O quê? E ela fez de novo. Só que pior, porque eu não estava esperando isso. E eu fiquei com tanto medo que eu escondi no meu quarto e tranquei a porta. Depois de toda essa confusão, eu só precisava ouvir uma música. Então eu abri a Resso e coloquei uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na Resso. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. Usando meu plano individual que tem 30 dias de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo, minha irmã conseguiu abrir a porta. Ah, por que você não quer brincar comigo? Para com isso, Isabela, eu só quero privacidade. Mas eu quero companhia. Deixa eu entrar no seu quarto pra brincar com você. Não. Eu achei que você fosse uma irmã boa. Eu sou, só que esse é meu quarto. E eu quero ficar sozinha. Quando eu não deixei ela entrar no meu quarto, ela descontou a raiva toda em mim. Mas essa foi a última vez que ela fez isso. Mãe, a Isabela tá muito chata e bizarra. Que isso, Luma? Sua irmã ainda nem chegou da casa da sua tia e você já tá implicando com ela? Quê? Não, ela acabou de pedir pra entrar no meu quarto. Ou eu tô ficando doida? E você não deixou, né? Por quê? Eu também achei que tava ficando doida. Hoje de manhã eu vi ela correndo pela casa. Eu acho que é um espírito. E ele só pode entrar nos lugares se você deixar. Você deixou ele entrar no seu quarto? Não, e como ele entrou aqui? Minha mãe não sabia como ele entrou na casa. Mas eu lembrei de algo que aconteceu. Acho que alguém bateu na porta. Foi só o vento. Pode entrar, vento. E a porta realmente se abriu pro vento entrar. Ah, Isabela, arruma suas coisas que daqui a pouco você vai pra casa da sua tia. E a Isabela foi pra casa da nossa tia. Mas alguma coisa ficou no lugar dela. Eu gosto de me hospedar em quartos de hotéis que ocorreram assassinatos. Geralmente eu vou com acompanhante, mas dessa vez foi diferente. Eu estava sozinha. Eu ficava analisando cada detalhe do quarto e pesquisando a sua história. Esse quarto era de uma menina que se hospedou no hotel e acabou sendo assassinada. O mais estranho é que não acharam vestígios que outra pessoa esteve no quarto. Tá bom, isso tá bizarro demais. Eu vou dormir. O governo surgiu com o chip no braço. Ele era usado teoricamente para medir a saúde, mas desde que minha mãe colocou ela tem agido muito estranho, então decidi não colocá-lo. E para fugir dessa utopia abri a Resso na função feito para foco, que é ótima para esquecer de tudo e concentrar. Vocês deveriam testar, mas o chip se tornou obrigatório e eu não queria colocá-lo de jeito nenhum, então eu fugi. E eles me deram como desaparecida. Mas quando eu voltei, as pessoas já não eram mais as mesmas. Eu invadi uma casa abandonada, mas dei de cara com uma velha estranha. Você não vai mais sair daqui. Além de velha esquisita, eu não vou ficar nesse lugar. Por algum motivo a porta não abriu. Você não vai conseguir sair daqui. Eu vou te explicar como vai funcionar. Você vai limpar o chão todos os dias e vai dormir naquele canto. E por que eu faria isso? Eu vou te dar um bom motivo. Seu pai e sua mãe chamam Fernando e Ana. E se você quiser que eles continuem vivos, vai ter que fazer tudo o que eu falei. E se você tentar pisar do lado de fora, o coração deles para. Eu realmente fiquei com medo dela fazer alguma coisa com meus pais. Então eu obedeci. Trabalhei muito duro e deixava o chão brilhando. E eu até vi a polícia me procurando pela janela. Mas com o passar do tempo, eles pararam de me procurar. E eu perdi as esperanças de ser resgatada. Também não via mais a velha naquele lugar. Parecia que ela também me abandonou. E eu não desisti. Continuei trabalhando. Mas em uma noite, eu vi uma mulher de cabelo preto saindo da casa. Estava tão cansada que nem fui atrás dela. Dormi. Mas na manhã seguinte, quando eu encostei no meu rosto, eu vi um cabelo branco. E foi aí que eu percebi que estava me tornando a velha. E para sair daquela casa, eu precisava achar outra vítima para ficar no meu lugar. A vizinha de cima sempre escutava música muito alta. E toda vez que eu batia na casa dela, ninguém atendia. Mas um dia estava insuportável, eu não conseguia nem pensar.
Então eu bati na casa dela até ela atender. Mas ao contrário do que eu pensava, ela parecia ser muito fofa. Será que por gentileza você podia baixar um pouco a música? Eu tô tentando estudar. Ai, como eu sou uma idiota. É claro, é que quando eu olhei pra dentro da casa dela, vi algo que não devia. Nunca te falaram pra não bisbilhotar a casa dos outros? E por que você acha que a música sempre ficava tão alta? Eu tenho uma vizinha muito estranha. Ela ficava o dia todo conversando com a televisão. Ela só saía de casa às 6 horas e voltava às 7. E eu sei que eu não deveria, mas um dia eu decidi invadir a casa dela pra ver o que ela tanto fazia. Mas sem querer eu perdi o horário e ela acabou chegando. Então tive que me esconder no armário. Quê? Alguém entrou na minha casa? Onde ela tá? Com quem ela está falando? Eu achei que só tinha nós duas aqui. No guarda-roupa? Perfeito. Minha avó era louca. Ela andava com uma boneca pra lá e pra cá. Aquilo era bizarro, mas devia ser por conta da idade dela. Ela já estava muito velha. Mas o problema foi quando eu comecei a insultar ela. Desrespeitei de todas as formas possíveis. E ela não deixou barato. Quer saber? Eu cansei de te ouvir falar. Você é só uma menininha ingrata. Eu acho que você ainda não aprendeu.